É, mais uma vez, ótima noite a todos que nos acompanham. É muito bom, sempre muito bom estar aqui para a gente conversar um cadinho do nosso amado Evangelho. E eu peço licença para fazer uma simples oração. Senhor, é com muita alegria que o meu coração se coloca aqui para rogar a sua bênção e a sua proteção em favor dessa nossa reunião de luz. Cada um, no seu cantinho, no seu lar, possa se sentir abraçado, conectado por essas vibrações tão bondosas que jorram do plano espiritual. Pedimos aos espíritos superiores que guiem o conteúdo, a fala, os sentimentos dessa noite, ensinando-nos cada vez mais essas lições imortais que ainda e sempre reverberam nos nossos corações, trazendo-nos esperança e coragem. Na condição de instrumento, apesar da minha pequenez, algo ao Senhor que me sustente e conduza o meu coração para que, com muito amor, eu consiga falar um pouquinho dessas lições benditas. Que assim seja. Então, vamos lá, vamos começar. Hoje a gente vai falar, como o Nonato estava dizendo, das lições de Jesus no nosso dia a dia. Então, o objetivo aqui é uma conversa mais tranquila, que possa oferecer aos nossos espíritos um pouquinho mais de intimidade, ajudar a gente a se sentir mais próximo daquilo que Jesus viveu, daquilo que ele nos trouxe. E é justo a gente, para começar, lembrarmos de Paulo. Paulo, de uma forma belíssima, ele vai dizer assim: a letra mata, mas o espírito vivifica. Quando a gente se debruça sobre os evangelhos, por vezes a gente fica muito na questão da literalidade. A gente vai procurando entender a letra. Em muitos instantes a gente perde a essência, o espírito da coisa, aquilo que está por detrás do que está apresentado. A vida de Jesus não é um livro. E como o próprio João vai dizer no final do seu evangelho, se tentasse se escrever acerca da vida do mestre, não caberia na face da terra de livros, de tantas coisas que nos detalhes o mestre realizou. Diante do mundo de encarnados e desencarnados que ele se via ali em completa interação, Jesus na sua vida foi uma imensa luz aqui na Terra. Diante dele, nós poderemos ter a seguinte metáfora: ele é o grande sol, esse astro central, ao qual nós, cada um de nós, um mundo especial, um planeta, a gente orbita em torno dele. É a partir da claridade do seu amor e da sua bondade que nós conseguimos ter vida. E nele havia vida. E nele havia vida. E nessa vida a gente encontra a luz. E essa luz é a luz dos homens. É a luz dos nossos espíritos e dos nossos corações. Quando a gente pega as narrativas, é preciso, muito além de nos depararmos com um monte ali de letras, a gente procurar se conectar com a essência. Porque, em verdade, a letra, ela vem depois da vida de Jesus. Como, por exemplo, é preciso a gente ter em vista que todo livro espírita que tenha informações seguras, né? Ele é um conjunto de informações que traduz algo que já existe, algo que já está posto. O espírito vem antes da letra. Por isso, se a gente se apegar a tão somente a letra, a gente fica morto, a gente perde a beleza, a grandiosidade daquilo que nós estamos diante. E quando isso é um conselho para tudo aquilo que a gente vai analisar, por exemplo, o livro dos Espíritos.
Se a gente ficar em muitas discussões por causa de uma palavrinha ou de outra, por vezes a gente perde a essência daquilo que pode ser mais importante, daquilo que fundamentalmente pode auxiliar, nos instruir com maior beleza, que é aquilo que está por detrás. É a essência que vive por detrás de toda a letra. A essência que sobrevive a tudo, a todas as condições materiais. A vida de Jesus, descritas nos evangelhos, são recortes que vão partir de recordações. No caso de Mateus, nós teremos o próprio evangelista Levi, que é conhecido como Mateus, que vai ali falar um pouquinho das suas recordações, das suas experiências com Cristo. Ele que conviveu um cadinho vão com o mestre, vai escrever muitas coisas, mas com um sentido específico. Ele vai a todo momento fazer referências ao Antigo Testamento, que o objetivo dele é mostrar ali o cumprimento das profecias antigas. O Cristo era o enviado. Nós vamos ter Marcos, que vai escrever a partir das recordações de Simão Pedro, já que o próprio Marcos ele não convivera com Cristo diretamente, mas ele convivera bastante com Simão, por isso mesmo ele vai colher ali dessas experiências, um evangelho mais ligeiro. A gente vai ter Lucas, que vai escrever o seu evangelho com base nas memórias de Maria. Era Paulo que queria escrever, só que aí Paulo vai ser chamado a outros objetivos, né? Ele vai ter que cumprir outros objetivos. Aí ele fala: Lucas, vai, faz isso. Colhe de Maria as vibrações mais puras, as recordações mais sublimes e traz algo que possa servir a toda a gente. O, o Evangelho de Lucas é o Evangelho para todos. O Lucas era uma pessoa bem instruída, né? E traz informações ótimas ali, partindo desde o nascimento do Cristo até a sua despedida. E a gente vai ter João com a sua linguagem altamente simbólica, carregada de significados, falando ali de episódios muito importantes da vida de Jesus. Cada um desses corações, na sua visão, na sua perspectiva, vai procurar trazer alguma coisa do Mestre. Não para que a gente abrace o texto e fale: aqui está Jesus, mas que a partir dela a gente possa ser impulsionado para procurar a presença do Mestre, para desfrutarmos a partir desse nosso esforço interior de penetrarmos essa essência dos textos para que a gente esteja mais pertinho do Mestre. E há trabalhos notáveis que vão surgir de forma singular, como o conhecido miudinho ou estudo minucioso do Evangelho, que vem procurar extrair esse espírito que está posto entre as letras, para que os nossos corações eles tenham condições de sentir um cadinho desse magnetismo divino, que nos abraça com tamanho amor e que nos conduz com infinita verdade. É preciso que a gente, ao se deparar com cada uma dessas narrativas, a gente tenha um objetivo: aproximar o nosso espírito do Cristo, para que assim a gente consiga nessa ponte, com essa ponte, né, com esses evangelhos, fazendo essa ponte, a gente consiga aprender na presença daquele que representa o verbo da criação. Para nós, a excelência desse guia e desse modelo. E um dos objetivos, ao pegarmos uma das estratégias que a gente tem ao nos debruçarmos com as Escrituras, é começar a pensar na serventia que elas possuem para os nossos tempos presentes, para o nosso dia a dia.
um dos objetivos fundamentais é a gente tentar extrair sentimento, porque é do sentimento que a gente tem a riqueza do que Jesus propõe. Viver a vida, vamos dizer assim, as experiências, elas são quase sempre a mesma para todos. A gente passa por coisas mais ou menos parecidas, e nesse particular, é, o que vai diferir as nossas vidas é como a gente tem vivido. Como Jesus viveu a vida que ele teve enquanto encarnado, foi de tal forma expressiva que reverberou e ainda reverbera até os momentos presentes no nosso psiquismo, falando-nos de algo maior que nos cabe direcionar o nosso olhar. Mas Jesus não vive uma vida mística, ele vive o dia a dia, o cotidiano, está ali com o pessoal, caminha de um lado para o outro, tem as suas refeições aí com a galera, interage com o pessoal, e vive essa vida, mas na simplicidade daquilo que ele traz, ele passa a ser notado, porque era uma vivência carregada de amor. Era uma vivência carregada de amor. Ele fazia com que as experiências elas tivessem um sentido mais profundo. Jesus não era superficial. E porque ele não era superficial, torna-se extraordinário tudo que ele faz, quando na verdade ele fez o simples. Ele fez o simples. Porque ele não demonstra toda a sua grandeza diante de nós. Ele vive o simples. E a partir do simples ele vai entregando presentinhos de luz. Em cada passagem a gente vai encontrar esses presentinhos de luz, aonde a gente vai poder aprender demais da conta. Onde a gente vai poder aprender demais da conta. E é justamente essa disposição de aprender que nos ajuda a conectar os nossos corações diante da intimidade do Mestre. Por exemplo, né, vamos pegar algumas passagens agora para a gente ilustrar, para a gente pensar nelas assim, na nossa vida, na nossa jornada, né? Quando a gente observa no capítulo 5 do Evangelho de Lucas, por exemplo, há um episódio chamado A Pesca Maravilhosa, onde a gente vai ter Mateus e Marcos também comentando acerca desse fato. Jesus estava ali, às beiras, às cercanias do Lago Genezaré. Ele se movimentou bastante ali naquela proximidade, né? Porque era mais ou menos assim. A gente tinha esse chamado Mar da Galileia e no entorno tinha um monte de cidadezinhas, porque são cerca de 12 a 15 quilômetros de extensão que esse lago tinha. Então, era um lago muito importante, visto que muitas pessoas dependiam dessa pesca, e ele era, assim, bastante movimentado. Então, Jesus utiliza esse ponto aí para ensinar bastante. E numa dessas oportunidades, a gente vai vê-lo, então, ali perto, e próximo a ele nós teremos Simão, Simão Pedro. Simão que vai ganhar o título de Pedro, né? Pedra, a pedra sobre a qual a rocha sobre a qual Jesus assentaria a sua igreja. Estava ali Pedro, que era um pescador conhecido, que ele já vinha de uma família com essa tradição, e ele tinha um conhecimento muito bom. Só que ele estava um tanto que triste por causa que ele tinha trabalhado a noite toda e não tinha apanhado nada. Só que aí Jesus fala para ele assim: Simão, faze-te mais largo e soltai as vossas redes para pescar. Aí Pedro, que tinha uma certa experiência, né? Ele vai falar: olha, já tentei, já tô ciente disso tudo. E diante dessa circunstância,
da fala de Jesus, Pedro fala, não, tá, mas se você está falando, eu vou fazer. E Pedro vai e realiza o que Jesus pede, e de certa forma, a partir daquilo ali, ele tem uma surpresa. O que ele achava que não iria encontrar nada, e não encontrar nada, de repente, as redes, elas se enchem de tanta gente. É, e o Pedro fica assim assustado, porque ele não acreditava que poderia acontecer aquilo. Jesus, né, com aquele jeito simpático e acolhedor, a gente, a gente tem um jeitinho diferente, né, às vezes de lidar com as pessoas, que quando a gente avisa alguém, aí a pessoa dá do contra e fala que não vai fazer, fala que não vai seguir a orientação, aí de repente segue, né? A gente tem esse, eu avisei e tudo mais. A gente tem nossa forma de mostrar que a gente tem razão, nosso jeito ainda tão infantil de, por vezes, lidar com as circunstâncias, e Jesus, sem se vangloriar de nada, ele simplesmente acolhe Pedro, sem querer causar nele nenhum sentimento de, olha, tá vendo? Se me ouvisse mais, não existia da parte dele nada. E de tal forma Simão Pedro se sente constrangido. Por quê? Porque o orgulho dele, a experiência que ele tinha, levava ele para uma direção. E Jesus trazia uma outra experiência e auxiliava ele a compreender outras perspectivas. E é o que acontece. Por exemplo, essa passagem ela ganha notoriedade quando a gente pensa na nossa vida, o espírito que está aqui por detrás. Por vezes, a gente tem dificuldade de aceitar opiniões, conselhos que outras pessoas podem nos dar, por causa que às vezes a gente acha que a nossa experiência é tudo, que a nossa experiência, o nosso olhar, a nossa perspectiva é tudo, que a gente já é o dono da verdade do melhor caminho. E a gente deixa de aprender. Isso pode acontecer no caso de relacionamento afetivo, né? Às vezes essas disputas que acontecem para ver quem tem mais razão, e às vezes se a gente começar a trabalhar e aprender um cadinho, olha Pedro aqui, olha o que acontece com ele. Ele raciocina com a experiência dele, mas ele decide tentar. E é também um ótimo incentivo para a gente começar a pensar, para a gente começar a pensar em abrir um pouquinho a nossa alma. Às vezes a gente está tão fechado. Isso, a gente se fecha por muitos motivos. Às vezes a gente está muito machucado, aconteceram coisas, outras, né, que às vezes vão nos levando a desconfiar, a gente se distanciar um cadinho de alguém, e a gente vai se fechando, só que esse movimento de fechamento, ele nos priva de muita coisa que pode nos ajudar. Ele nos priva, às vezes, de situações que podem ser difíceis, mas quando a gente se fecha de tudo para a vida e passa a enxergar só com o nosso olhar, que às vezes não é o melhor, que está tisnado de decepção, de tristeza e tudo mais, a gente começa a ficar um pouquinho assim, é, meio aprisionado. E há pessoas que vêm nos libertar desse estado para nos mostrar que, às vezes, num certo ponto, vão existir outros caminhos excelentes, outras oportunidades melhores. O que a gente precisa alimentar é essa disposição de aprender. Disposição de aprender. Compreendendo que, mesmo com toda a nossa experiência, há pessoas que podem nos ajudar com caminhos mais excelentes do que os que a gente poderia imaginar. A disposição de aprender independente de idade. Não importa se é uma pessoa mais novinha ou mais velha. O objetivo essencial é essa disposição de aprender. E a partir disso a gente consegue alcançar coisas assim, às vezes muito profundas.
na nossa jornada. Realizações que, se a gente manter no nosso orgulho, a gente acaba desperdiçando oportunidades. Porque Pedro poderia ter continuado o quê? Um tanto que triste e abatido. Um tanto que triste e abatido. Mas, todavia, entretanto, ele resolve, mesmo ali meio ressabiado, né? E a gente tem disso, a gente fica meio assim, mas a gente precisa fazer um pouquinho para abrir as portas desse nosso coração, da nossa mentalidade para aprender. Eu já cheguei até certo ponto, mas a vida é uma lei de progresso. Ensina-nos os espíritos que a evolução é o infinito, visto que nós somos imortais. A gente não vai morrer, então vamos continuar aprendendo sempre. E o que nos caberá verdadeiramente é esse melhor cultivo dessa disposição de aprender. E se a gente fosse observar, olha o quanto que é curioso, né? Cada discípulo representa, vamos dizer assim, um tipo de personalidade. E às vezes a gente vai se identificando e vai observando. É preciso retirar de tanta letra, é preciso aproximarmos desse espírito e sentir mais perto, começar a recriar isso na nossa vida e na nossa jornada, para que essas passagens são palavras de vida eterna, porque tudo que Jesus faz é derramar essa verdade divina, esse amor abundante sobre os nossos passos, sobre os nossos passos. Mas não para por aí, né? Vamos em mais outra passagem. Jesus na casa de Zaqueu. É uma passagem muito boa também, que pode nos ajudar aí a aprender bastante coisa. Jesus estava atravessando Jericó, uma cidade muito importante daquela época, que era conhecida, bastante conhecida, né? E que a gente vai ter algumas passagens evangélicas em referência a Jericó. Ele estava atravessando a cidade e nela morava Zaqueu, que era um publicano. Quem que é o publicano? Publicano, ele era um cobrador de impostos, mas não era simplesmente um cobrador de impostos. No caso, Zaqueu era judeu que cobrava impostos de judeus e que tinha que entregar a arrecadação desses impostos para quem? Para os romanos. Então, Zaqueu era uma pessoa assim, um tanto que odiada pelos judeus. Por quê? Traíra. Eu era meio traíra. E, de certa forma, né, ele era muito rico. Ele era, ele era muito rico. E Jesus estava passando por ali e a multidão ia junto com o mestre, procurava sempre estar perto, né? Porque aquele magnetismo, aquela presença, as pessoas iam com o olhar, se movimentando, procurando estar ali junto com o Cristo. E Zaqueu, que com certeza já havia ouvido falar de Jesus, ele resolve subir em cima de uma árvore, porque ele era meio pequenininho, e ele resolve subir em cima da árvore para que quando Jesus passasse, ele tivesse condição de perceber, já que uma multidão estava ali cercando o Cristo. E ele corre, sobe em cima do chamado sicômoro, e o Cristo começa a passar, e de repente o mestre nota ele e diz: Zaqueu, desce depressa, porque importa que eu fique hoje em tua casa. Olha que curioso, né? Jesus estava passando ali e chama ele pelo nome. Chama ele pelo nome. Pede para ele descer depressa. Olha assim a capacidade de Jesus perceber
os corações. Diante de tantas pessoas que estavam ao redor dele, ele tinha a sensibilidade de perceber às vezes quem o buscava. A multidão estava acompanhando, Zaqueu estava buscando o Cristo. Há uma diferença, há uma diferença. Nesse singular, Zaqueu movimentava o coração para ali ter o contato com o Cristo. E, de certa forma, Jesus percebe isso, como ele percebe no caso da mulher com fluxo de sangue, como ele percebe no caso da viúva, como ele percebe em tantas circunstâncias. Ele consegue identificar aquelas pessoas que, de certa forma, possuem no coração esse anseio mais profundo de estar com ele, de estar mais perto dele. E é uma lição muito boa, porque a gente às vezes envolve numa visão de Jesus que torna-o inacessível. E assim, as autoridades, se a gente pensar aqui na Terra, né? Às vezes quem vai tendo muito poder, quem vai ficando muito famoso, vai ficando o quê? Inacessível. Inacessível. Então, vai ficando cada vez mais difícil ter acesso a determinada pessoa. A estar ali na presença, a desfrutar um bocadinho da companhia do outro. Olha o tanto que Jesus é acessível. Não só acessível, como ele tomou a iniciativa. Ó, vou estar na sua casa. Vou estar na sua casa. E Zaqueu desce, depressa, porque apesar dele ser chefe dos publicanos, ter uma certa autoridade, ele reconhecia a grandeza daquele coração que amava. E às vezes a gente mal começa a vida nos ajudar nos pontos, né? Começa a subir um pouquinho, questão material, começamos a ganhar mais um pouquinho, a destacar às vezes no campo social, ocupar determinada posição, até mesmo no centro espírita. E aí parece que a gente vai se colocando numa posição que a gente vai ficando inacessível. Inacessível. E é uma coisa que a gente precisa pensar, não só desse ponto de vista, né, de grandeza, mas às vezes a gente vai ficando inacessível para muitas pessoas que estão precisando da gente. Às vezes o filho está precisando, o pai está precisando, a mãe está precisando. Às vezes outras pessoas estão carecendo da gente e a gente não nota. Fica é, como se fosse ali no outro mundo e não consegue perceber. É uma condição dessas. É preciso que a gente procure se tornar mais acessível às pessoas. E Jesus estava fazendo isso. Às vezes tem pessoas que querem ficar perto da gente, a gente dá um jeitinho de afastar. E de repente, quando a gente menos espera, as pessoas às vezes querem tomar outros caminhos, escolher. E a gente faz o quê? Às vezes fica contrariado com o outro e fala mal do outro, porque o outro decidiu partir, porque... Mas e o quanto a gente está se fazendo acessível para que os outros encontrem em nós esse aconchego? Olha a iniciativa de Jesus. Ele teve essa sensibilidade. Ele teve essa sensibilidade, que é também essa lição importante para a gente começar a reconhecer aí esse grau de conexão que às vezes a gente tem em relação às pessoas. Em relação às pessoas. Isso em relação a todo mundo, né? A gente vai vendo no movimento espírita muitas pessoas crescendo. E aí é importante a gente ter em vista, conforme o Chico nos trazia bondosamente. O Chico, quanto mais ele foi crescendo, mais acessível ele foi se tornando, do ponto de vista que ele abria mais o coração. É claro que
foi chegando uma época da vida que o corpo inteiro já estava judiado e foi tendo que limitar, mas foi uma pessoa que fez o possível para ser acessível aos outros, para oferecer ali as condições para que o outro esteja mais próximo. Ele criou pontes. E Jesus é, se torna acessível, né? Se torna acessível. E o pessoal ali ficou em torno que estava observando a situação, ficou bravo com a circunstância. Ué, mas ele tá indo hospedar na casa de um pecador, né? E aí entra muita questão dos preconceitos hoje em dia, em relação aos grupos minoritários da sociedade. Às vezes, quando a gente procura acolher eles, muitas pessoas, outras que ainda estão destituídas dessa, dessa sensibilidade, às vezes pode criticar, tomar posicionamentos é, difíceis aí, mas olha a lição, da acessibilidade. Não nos tornemos inalcançáveis, mas façamos o possível para estender o nosso coração. Porque às vezes pessoas que são muito julgadas, né, e que a gente acolhe, elas com o amor podem ser impulsionadas a uma grande transformação. Zaqueu, ele se decide. Às vezes a gente se torna inacessível aos outros por às vezes falar assim, já fiz de tudo, já investi demais. E sem perceber a gente vai se colocando numa posição que pode ser meio complicada. E se a gente resolve investir um pouquinho de amor de verdade, às vezes esse combustível novo, ele dá uma impulsionada para uma renovação importante. Dá uma impulsionada para uma renovação importante. A gente vai ver, por exemplo, em outras passagens, além dessas que a gente já citou, a, a última, a última ceia, nosso tempinho já está findando, né? Já vamos caminhando para isso. A gente pode ver na última ceia, Jesus iria partir e imaginemos assim, quando mãe, pai vai partir, tem criança em casa pequena, por exemplo, e aí precisa deixá-las prontas ou organizar as coisas, porque às vezes vai para o trabalho, vai fazer alguma coisa e as crianças vão ficar e o pai vai ter que partir. É uma situação desafiadora, porque às vezes as crianças assim ainda estão muito apegadas, ainda não sabem lidar com essa questão da partida, e é um momento assim de indecisão, de choro. E aí acontece o quê? É uma situação mais que, por exemplo, pai ou mãe quando vai levar filho na escola, nossa, tem uns que às vezes dá um trabalhinho danado, principalmente nos primeiros anos, até acostumar com essa ideia, até ver, reconhecer a escola. E olha que situação curiosa essa última ceia. Jesus teria que partir, ele alimenta, ele lava os pezinhos dos discípulos, ele dá de beber para eles, ele cuida com esse carinho fraterno. Ele cuida com esse carinho fraterno e depois se despede dele. E depois se despede dele. Para continuar, né, os objetivos santos. Mas ele volta, né? Igualmente, pai e mãe falam, vou voltar, ele volta, porque ele estará conosco até a consumação dos séculos, como fez. Ele foi, tem que assumir o compromisso dele, é, assumir o compromisso dele diante do testemunho da crucificação, mas depois volta, e volta com o mesmo carinho. Paz seja convosco, vai dizer aos discípulos.
porque da parte do Cristo jorrava aquele desejo perene de amar. Jesus é acessível. Olha para vocês verem, Jesus poderia ter desencarnado e falar assim, opa, estou livre, ótimo, agora eu já posso voltar para meu lugarzinho, mas o Cristo é acessível. Então, ao invés de ficar com os amigos dele lá no os espíritos críticos, ele faz o quê? Ele volta e vem ficar com os amigos que ele fez aqui na Terra. Porque a amizade é um amor muito, muito precioso que Jesus ensinou a gente por meio dos discípulos. Na Santa Ceia, ele ainda diz assim: já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas vos chamo amigos, porque tudo quanto aprendi de meu Pai nos tem ensinado. Então, Jesus, ele não precisava ter vindo, não precisaria estar aqui, mas ele veio. Ele veio. E nesse sentido, ele não só veio, mas ele estabeleceu esse vínculo da amizade. Por que que a amizade é tão importante? Porque a amizade é a única relação que você faz por espontaneidade. Ninguém te obriga a ser amigo. No caso, pai e mãe, a gente já está inserido nas relações, né? Mas enquanto encarnado, tirando as obrigatoriedades, a amizade é o laço espontâneo do coração. É o laço espontâneo do coração. E o que Jesus fez? Espontaneamente ele nos amou. Isso é profundo. E enche os nossos coraçõezinhos quando a gente vai começando a sentir de uma esperança muito viva. Porque ele decidiu ser amigo da humanidade. Amigo da humanidade. Por que que é tão singular isso? Jesus não é juiz e às vezes a gente coloca ele juiz. Juiz aonde a gente imagina que ele vai agir numa ação de troca, numa ação de punição para conosco. Interiormente, a gente já se distancia muito por não abrir o coração para que o Cristo seja cada vez mais acessível. Porque ele é e está disponível. A questão não é dele para conosco, é de nós para com ele. Porque às vezes a gente acha que nós não merecemos desfrutar do amor e da bondade dele, estar na presença dele. Mas ele fez isso e disse que ainda estaria conosco. Às vezes a gente não confia nessa amizade que ele deseja ter para com os nossos corações, porque cada um de nós é importante no orbe terrestre. Nenhum de nós passa despercebido. Nenhum de nós passa despercebido. E ele tem feito o possível para que a gente se sinta cuidado. Só que às vezes a nossa capacidade de enxergar é muito pouca. Mas a gente vai sendo convidado a cada dia nas experiências a perceber isso. O Cristo não é inacessível. E a gente espírita precisa procurar reavivar essa chama infinita. Porque o Espiritismo, sobretudo, é o cristianismo redivivo, para a gente ficar mais perto desse que pode guiar e orientar, no dizer de Pedro: para onde iremos nós, Senhor? Se só vós tem palavras de vida eterna, para onde a gente vai correr? Se o Senhor é o nosso alicerce, a nossa base, a nossa segurança, cada passagem é um convite a gente pensar, como de Marta e Maria. Marta e Maria estavam recebendo visita. Marta continuou fazendo o que precisava. Maria atende a visita. Olha, vê se isso não é uma lição do nosso cotidiano. Às vezes a gente recebe visita na nossa casa e a gente não faz praça, não faz sala, não sei como que é a expressão mais próxima de vocês, mas não abre o coração, não naquele momento não cultiva o afeto. Essas lições, elas precisam
ganhar mais substância, mais substância. Jesus vai orar no horto, chama três pessoinhas que para ele eram muito importantes. A gente também tem as nossas pessoinhas que a gente consegue se sentir seguro na presença delas. Todo o Evangelho é uma luz inextinguível que dialoga com as nossas vidas. Não é uma vivência impossível, é uma vivência acessível. A questão é essa disposição. Eu quero estar mais próximo do Cristo. É uma decisão íntima de começar a construir com base nesse modelo divino. Obrigado a todos vocês. Que Jesus nos abençoe.